Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. Zé, ajuda isso aí, viu, Zé? Já passaram o número dele para ver se faz. Pode rodar. Pode rodar. Na imagem está Inesita Barroso, uma mulher de cabelos curtos e morenos, maquiagem leve. Uma luz avermelhada ilumina seu rosto durante todo o vídeo. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, oi lá. Venho da cidade, já venho cantando, trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando, chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio já fico roncando, oi lá. O marido me disse, ele me falou, largue de beber, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor, bebo com sor quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor, oi lá. Cada vez que eu caio, caio diferente. Me aço pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Mas sendo de pinga eu caio contente, oi lá. Eu fui numa festa no Rio Tietê, eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber, já me deram pinga pra mim beber, tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada, eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado.
1953, dezembro. RCA Victor. Não, já tinha gravações anteriores, várias e várias. Mas foi assim, recolhida aos pedaços no interior de São Paulo, e depois a gente juntou os pedaços, talvez fossem de outras composições sobre pinga, então deu uma briga tremenda, né? Todo mundo era o autor da moda da pinga, reportagem, primeira página de jornal. Aí, isso tudo só ajudou a música a fazer muito sucesso. Ronda era o outro lado desse disco 78, né? Um disquinho preto, 78 rotações. E, de um lado, a moda da pinga. Eu fui ao Rio para gravar, porque São Paulo não tinha estúdio, era uma coisa assim, meio abandonada nesse setor. Então, era tudo no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio gravar a moda da pinga. Gostaram muito. E do outro lado, o que vai do outro lado? E o Paulo Vanzolini estava comigo no Rio. Ele tinha ido fazer um trabalho de zoologia. Nós éramos muito amigos, né? E ele foi para o estúdio comigo. Aí ele olhou assim, meio pedindo. Eu falei, tá bom, então, do outro lado vai Ronda, do Paulo Vanzolini. Aí me perguntaram, o que é isso? Eu falei, é um samba paulista, né? Para que eu falei isso? Samba paulista? São Paulo não tem samba. Aí o Canhoto, que era o dono do regional que acompanhava, se canta aí para eu ouvir. Aí eu cantei Ronda e foi aquele sucesso, o Canhoto que forçou para que fosse gravado Ronda atrás da moda da pinga. De Ronda? Deixa eu trocar aqui, porque Ronda é com violão. Eu vou cantar a letra original, porque eu cantei lendo a letra, né? Manuscrita pelo Paulo na hora. E depois outros cantores regravaram a Ronda, mas com a letra um pouquinho diferente. Não sei se não entenderam o que eu cantei no disco, mas está um pouquinho diferente. Principalmente uma parte que diz... no meio de olhares espio nas mesas dos bares, porque os homens ficavam nas mesas, na calçada, na Avenida São João, e aquelas mulheres assim meio de vida duvidosa ficavam passeando para lá, para cá, tirando linha, como dizia, com os homens. Então é nas mesas dos bares, realmente. De noite eu rondo a cidade, ali procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio, nas mesas dos bares, você não está. Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho eu vou descansar, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João.
minha infância foi linda. Aliás, a minha infância se prolongou até os 16 anos. Naquele tempo usava brincar na rua, todas aquelas cantigas de roda, jogos infantis, né? E eu brincava também de brincadeira de moleque, né? Que era considerada brincadeira de moleque e brincadeiras de homem, porque os meus amigos, na maioria, eram meninos. O meu único irmão, né, que eu tenho, menino, então era bicicleta, era peão, futebol, fiz de tudo, brinquei de tudo, até bem tarde, né? E meu pai era uma criatura super alegre, maravilhosa, muito culto, lia demais, e de família do litoral, gente que fala alto, gente barulhenta, gente alegre, e minha mãe do interior, de gente mais quieta, mais reservada, gente de fazenda, de várias cidades aqui do interior de São Paulo. Então, eu tenho comigo essa mistura muito forte, né? Metade mar, metade terra, e acho ótimo isso. E cresci desse jeito. Meu pai já faleceu, minha mãe ainda está viva, quer dizer que agora eu estou penando um pouco com aquela tristeza caipira dentro de casa, que o caipira é muito quieto. Tenho uma lembrança, várias lembranças muito doces, né? Minha mãe me levando para cantar com 7 anos de idade, né? E aqueles vestidinhos cor-de-rosa, engomadinhos, cabelinho com fita, que nunca pararam, né? Já chegava no lugar de onde devia cantar, já estava no chão, né? Porque era muito inquieta. E ela com todo aquele carinho, arrumando a fita no cabelo. Isso eu me lembro muito, muito. E eu também era, assim, sempre morena, né? De tez morena. Então, eu era meio amarelada, né? Como sou até hoje. E ela, então, dava uns beliscões, assim, no meu rosto para ficar corada. Eu tinha um ódio disso, que ainda não existia blush, né? Bom, outras coisas, assim, meu pai ensinando, afinando o meu violão, né? Ele não tocava, mas ele afinava perfeitamente. As primeiras vezes de violão, assim, que eu cantei, foi meu pai que afinou. É uma doçura isso, né? Ele sempre se interessou muito pela minha carreira, pela minha vida, sempre, até o dia que morreu. Com violão foi com 7 anos. A viola caipira tinha me atraído um pouco antes, na fazenda. E eu andava reinando, né? Chegava na fazenda, pegava a viola dos caipiras, ia lá aprender coisas. O boi amarelinho, a moda da pinga, são desse tempo. Eu já tomava nota dessas coisas. E também folias de reis, folia do divino, músicas de São João. E tudo com viola, mas naquele tempo era feio mulher tocar viola. Não tinha nenhuma atriz, assim, alguma estrela que tocasse viola, ninguém. Então, eu não tive viola. Meu primeiro instrumento foi um violão comprado no Del Vecchio, e eu era tão pequenininha que tiveram que me sentar no balcão da loja para experimentar o violãozinho. Eu deveria ter guardado esse violãozinho, mas infelizmente não existe mais. Carreira profissional foi bem mais tarde, em 53 exatamente. Bom, o último desejo, Noel Rosa, fiquei conhecendo muito em reuniões de estudantes. Nosso tempo de faculdade era uma turma muito grande, era Paulo Otran, Paulo Vanzolini, todo o pessoal da Faculdade de Direito de São Francisco, Renato Consorte, Tunico Leporassi, que tocava um violão lindo, né? E as reuniões eram lá em casa, geralmente aos domingos, né? Reunião de pobre, de estudante. Então, no fim da tarde, a gente pedia uma pizza para todo mundo com guaraná. E tocávamos o dia inteiro até sair sangue do dedo. E o último desejo é desse tempo. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu
seu começo na festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Lupicínio, que saudade. Estivemos em muitas reuniões com o Lupicínio, com toda aquela humildade, aquela vozinha doce. Beleza, reuniões de amigos, onde a gente cantava até às 4, 5 horas da manhã. Mas Lupicínio já foi depois que eu já era uma profissional, né? E como o meu gênero foi carimbado, assim, cantora de folclore desde a primeira música, eu não podia me exibir cantando as páginas de Lupicínio. Valdemar Henrique, criatura linda, maravilhosa. Conheço bem. Várias vezes a gente já esteve junto em congressos, em palestras. Muitas vezes ilustrei palestras dele, falando sobre folclore amazonense, as lendas indígenas da região amazônica. E entre todas tem uma que eu aprecio demais, né? Que é a história de um casal indígena da tribo Macuxi que não se separava, se amava demais. E a esposa adoeceu e ele carregava a esposa nas costas para todos os lugares que ia. Ela acabou morrendo e ele, de desgosto, enterrou-se vivo ao lado da moça. Da sepultura dos dois nasceu uma planta que é o amuleto do amor na região amazônica, o tamba-tajá. Tamba-tajá me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém. Tamba-tajá me faz feliz, assim o índio carregou sua macuxi
para a guerra, para a morte, assim carregue o nosso amor, a boa sorte. Tambatajá, 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 me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém. Tambatajá me faz feliz, que ninguém mais possa beijar o que beijei, que ninguém mais escute aquilo que escutei, nem posso olhar dentro dos olhos que eu olhei. Tambatajá, Tambatajá, Cecília Meirelles, criatura divina, excepcional, maravilhosa. Nunca vi uma pessoa tão simples, tão poderosa no que fazia, tão deslumbrante. Uma pessoa linda. Estive com ela em muitos espetáculos, inclusive em Ouro Preto, num dos aniversários da Inconfidência, 21 de abril, onde ela declamou o Romanceiro da Inconfidência. E eu cantei numa serenata para Juscelino Kubitschek. Foi muito bonito, tenho uma lembrança linda dela. Não me lembro bem o ano, acho que década de 60, por aí. E não existia ainda a câmara de eco, né, nas nossas gravações. Então, nós gravávamos no estúdio da Record, no auditório da Record, na Rua Quintino Bocaiúva, a orquestra toda formada ao vivo, né? Não tinha história de foninho e gravar depois, era direto. E eu estava ensaiando, mas estava meio indisposta, assim, com febre, com gripe. Disse, Hervé, pera um pouquinho que eu vou lá dentro e já volto. E saí falando com ele, né? Tinha um corredorzinho ao lado do palco e uma porta caída. E quando eu falei com ele lá do corredor, disse, espera aí, Hervé. Ele falou, para aí, onde você está? Falei, ué, o que aconteceu? Falou, para aí, você vai cantar aí, porque deu uma câmara de eco aqui, perfeita. E saiu uma beleza, todo mundo queria saber onde que a gente tinha arrumado aquela câmara de eco que nenhum estúdio tinha. Cinema foi uma belíssima experiência. Eu fiz 7 filmes, os 7, um bem diferente do outro. Os 2 primeiros na Vera Cruz. O primeiro foi Ângela, com Eliane Lage, Alberto Ruschel, uma história do Sul, passada nas Missões, na região das Missões. Uma história muito bonita, de Nelly Dutra. E gostei de ter feito esse papel. Fazia o papel de uma nordestina meio doida. A minha empregada era Ruth de Souza. E nós conseguimos levantar um prêmio de revelação, né? Eu e a Ruth, com esse filme Ângela. Depois fiz com Tônia Carreiro, Mário Sérgio, É Proibido Beijar, também representando e cantando, mais representando do que cantando. Participei de vários filmes cantando, inclusive do primeiro filme colorido do Brasil, né? Destino em Apuros, com Paulo Otran e Beatriz Consuelo. Aí eu só cantava. E daí foi a minha carreira de cinema em frente, né? Fiz Mulher de Verdade com Cavalcante, que tinha fundado uma outra companhia, um estúdio novo, né? Tinha se desentendido com a Vera Cruz e abriu um estúdio novo. E eu fiz Mulher de Verdade, ganhei o prêmio Saci de Cinema do Estado de São Paulo como melhor atriz. Era uma comédia onde eu cantava pouquíssimo e representava muitíssimo.
E daí foi, era para fazer um filme Jovita, que era sobre a Guerra do Paraguai, mas aí o dinheiro acabou e o filme ficou guardado. Cavalcante era maravilhoso também. Eu não sei se as pessoas são boas comigo, são maravilhosas comigo, a gente tem que devolver porque elas são mesmo, mas o Cavalcante era uma criatura que, para dirigir, ele nunca gritou. Ele nunca levantou a voz. Se houvesse um erro, ele mandava parar. Ele dizia, não, vai lá fora tomar um cafezinho, volta, sabe? Às vezes a gente não tinha decorado a cena, então ia reler a cena meio escondido, de vergonha da delicadeza que ele era, da bondade que ele era. Uma pessoa linda, adorava o Brasil e a música brasileira principalmente. Volta e meia ele me chamava na casa dele para cantar. A Record, em 54, acho que 54 ou 55, fez um filme, né, sobre carnaval, chamava-se Carnaval em Lá Maior. E todos os cantores, artistas da Record tomaram parte nesse filme. Foi muito alegre, muito bonito, Isaura Garcia, Neide Fraga, Elza Laranjeira, Randall Juliano, uma porção de gente, a Dona Irã Barbosa, todo mundo trabalhando no filme com uma garra danada, né? E eu fiz um número pintado de preto, que era o Estatutos da Gafieira, do Billy Blanco. E eu era, assim, muito atrevida no meio de uma gafieira, cantando, né, chamando a atenção dos pares que estavam dançando. A música é do Billy Blanco. Eu que lancei essa música. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Oi, tá bem, moço. Aí vexame, moço. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o cavalheiro que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira forgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã, será distintamente censurado. Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado. Oi, morou, moço. Grandes tempos do TBC e do Nick Bar, que ficava pegado ao teatro, né? Pelo TBC passaram os maiores atores e atrizes, porque tinham resolvido fazer teatro sério em São Paulo. Sair um pouquinho daquele teatro brasileiro de revista, que era meio chanchada, meio vedetes, mil e tal. Então, vamos fazer teatro sério. E os diretores foram todos importados da Itália, né? Adolfo Celli, Luciano Salti, Bolini e muitos mais, né? Eram todos italianos. E vinham com um repertório pesado, né? Pirandello, né? Uma porção de gente muito importante. E quem representava nesse teatro era Cacilda Becker, né? Tônia Carreiro também fez parte, Paulo Otran, no começo da carreira dele, o meu cunhado Maurício Barroso era o galã, ele era muito bonitão, então ele fazia os papéis de galã. O TBC era divino, né? E foi visitado por muita gente importante do mundo inteiro. Elencos de teatro, né, iam bater lá no TBC, embora fizessem espetáculos no Teatro Municipal, mas depois todo mundo se reunia no Nick Bar e no TBC. E desse tempo eu tenho muita lembrança, foi muito amigo nosso, Vitório Gassman, Jean-Louis Barrault, e como eles, muita gente da Europa, né, que estava por aqui. E nós conseguimos levar também no Clubinho dos Artistas, que era um local de encontro de artistas famosíssimo. E no TBC, no Nick Bar, quem tocava era o Enrico Simonetti, né, que depois ficou vários anos aqui no Brasil com sua orquestra. E a primeira música brasileira, quem deu para o Simonetti fui eu. Era o Tenebroso, do Ernesto Nazaré. TV. Também através do meu cunhado, Maurício Barroso, que era locutor da Rádio Tupi,
lá no Sumaré ainda, né? Aí abriu a televisão, Canal 3, mas TV Tupi, Canal 3. Eu era, assim, muito mocinha, assim, eu não sabia bem o que é que eu queria, né? O que é que eu ia seguir na vida. E quem frequentava muito a nossa casa era o Túlio de Lemos, um grande produtor da TV e da rádio Tupi, né? E o Túlio tinha um vozeirão de baixo profundo, né? Foi ele que me ensinou o Funeral do Renagol. Uma ocasião, ele cantando lá em casa e eu acompanhando ao piano, o vidro da vidraça rachou, de tamanho volume de voz que o Túlio possuía, né? E o Túlio, muito encantado comigo, com a minha voz, né? Uma voz meio rara de contralto. Na época, quase todas as mulheres eram soprano, né? Cantavam bem agudo. O Túlio disse, olha, eu gostaria de fazer um programa de TV. Eu fiquei louca, né? Era tudo ao vivo, tudo representado. E eu acabei indo parar no Canal 3, na Tupi, onde os estrelos eram Hebe Camargo e Ivon Cury. E eu fui fazer um programa sobre Noel Rosa, representado e cantado, só com meu violão, dirigido pelo Túlio de Lemos, escrito por ele. E saiu uma coisa muito bonita, realmente. Sim. Aí, televisão foi esse programa esporádico, e eu fui para a Rádio Nacional de São Paulo, que era uma filial da Rádio Nacional do Rio. E fiquei quase um ano na Rádio Nacional Paulista, né, de São Paulo, cantando com orquestras maravilhosas, como a Orquestra do Gaó, do Espartaco Rossi, muita gente boa, Lírio Panicali, que eles trocavam muito, assim, de maestro e de orquestra, Radamés Inátali, grandes arranjos, né? A gente cantava aquilo e não era gravado, tudo aquilo ficou meio perdido nessa época, né? Na televisão também ainda não existia o videotape. Bom, como eu já estava fazendo cinema, a Record abriu a TV Record e Rádio Record junto. Então, eu recebi um convite para fazer rádio e TV. A Nacional não tinha TV ainda. Então, eu me transferi para a Record. Estreiei em 54 na Record com um programa de rádio e outro de TV, aonde variavam as orquestras. Era uma orquestra só para rádio, outra orquestra só para TV. Foram programas lindos, eu tenho uma lembrança maravilhosa desse tempo. Maestros como Migliori, Hervé Cordovil, Elcio Álvares, muitos deles, né? O meu programa durou 7 anos na Record. Então, eles brincavam assim, canal 7, 7 anos. Depois disso, tem que sair. Ganhei 7 Roquete Pinto. 6, assim, comuns, né, nas diversas categorias. Rádio, disco, TV. E o 7º Roquete de Ouro. Aí você tem que abandonar aquela categoria e pode concorrer só noutra. Mas como eu queria continuar cantora, eu saí, então, do concurso do Roquete Pinto. Mas continuei ainda uns tempinhos na Record, depois virei freelancer, porque os programas começaram a ficar misturados, assim, programas de auditório, que eram mais baratos, né? Todo mundo cantava, nomes famosos, e a gente usava todos os artistas num programa só. Não tinha mais um artista com um programa exclusivo. Aí eu me aborreci um pouquinho por causa disso e resolvi ficar só gravando, me afastei um pouco da TV, e só gravando e fazendo recitais em teatro e viajando, dando shows pelo Brasil inteiro, e continuei sempre o meu trabalho de pesquisa, até hoje ainda faço. Tristeza do Jeca Angelino de Oliveira. Tive a oportunidade de conhecer, já bem velhinho, bem acabadinho. E há uma injustiça com ele, né? Muita gente não sabe que essa música é dele e diz que é folclore paulista. Não é, não. É composição realmente de Angelino de Oliveira. Nestes versos tão singelo, minha bela, meu amor, meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá que quando canta é só tristeza.
no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Quando riscam na viola, dá vontade de chorar. Não tem um que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra aliviar. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar, pois hoje é quando canto, tem vontade de chorar. E o choro que vai cair, devagar vai se sumir, como as águas vão pro mar. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Azul Cor de Anil, grandes brigas em torno dessa moda de viola. Já foi regravada em muitos ritmos, né? Por muita gente. Mas o ritmo original é mesmo de moda de viola. E parece que é uma moda tradicional, folclórica. Tem nome de muita gente, tipo moda da pinga, né? Que troca todo dia de autor, todo mundo é autor da música. Mas eu acredito que ela seja mesmo, pelos termos, pelas palavras da letra, muito antiga e de domínio público, realmente. Vamos lá, Lourinha? Vai fazer um ano mais ou menos, moreninha, que eu te conheci. Para mim foi um grande desgosto quando lá do meu bairro eu saí. Tanto tempo que faz bem me lembro dos agrados que eu a recebi. Hoje me vejo tão desprezado, a esperança que eu tinha agora já perdi. Eu entrei no salão de dentro, a feição mais bonita que eu vi foi de uma morena trigueira, mas não era família daqui. Eu cantei um versinho pra ela, ela fez um arzinho de rir. Ela acompanhou eu na sala com os olhos ligeiros que nem lambari. Eu achei a morena elegante, só por ela saber se vestir, enfeitada de botão de vidro, no vestido azul cor de anil. A morena ganhava das flores, florescida no mês de abril. Parecia um céu estrelado quando resplandece por todo o Brasil. Eu queria ser um cravo chita para eu morar no seu jardim, pra sentar pertinho da açucena quando a rosa deixasse de mim, pra ver flores da minha esperança. Veja só da distância que eu vi
pra quem tem sorte, começa depois e depois não tem fim. Caminhada linda, assisti quase todas as manifestações do Norte e do Nordeste. O meu avô paterno era paraense, então eu me identifiquei muito com aquela terra do Norte, lá em cima, né? E onde havia coisas assim incríveis que a gente pensa que não há mais, que só há numa determinada região do Brasil, mas a gente encontra lá no Norte ainda, vivíssima essa tradição. Principalmente durante o Círio de Nazaré, onde se reza muito e onde se canta muito e dança muito, em louvor de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário e de Jesus de Nazaré. Em que ano? A última vez que eu assisti Taieiras no Norte, em Belém do Pará, foi em 1970, 20 anos atrás. Vamos lembrar. É em louvor sempre de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e na maioria dançado por pretos. Virgem do Rosário, Senhora do Mundo, Virgem do Rosário, Senhora do Mundo, dá-me um coco d'água, se não vou ao pote, dá-me um coco d'água, se não vou ao fundo. Inderere, ai Jesus de Nazaré, Inderere, ai Jesus de Nazaré. Meu São Benedito é santo de preto, meu São Benedito é santo de preto, ele bebe garrafa, ele ronca no peito, ele bebe garrafa, ele ronca no peito. Inderere, ai Jesus de Nazaré, Inderere, ai Jesus de Nazaré. Meu São Benedito já foi cozinheiro, meu São Benedito já foi cozinheiro, e hoje ele é santo de Deus verdadeiro, e hoje ele é santo de Deus verdadeiro. Inderere, ai Jesus de Nazaré, Inderere, ai Jesus de Nazaré. Que santo é aquele que vem na charola, que santo é aquele que vem na charola, meu São Benedito com Nossa Senhora, meu São Benedito com Nossa Senhora. Inderere, ai Jesus de Nazaré, Inderere, ai Jesus de Nazaré. De todas essas manifestações folclóricas brasileiras do Brasil inteiro, acho que uma única tem resistido até os dias de hoje, que é o Bumba Meu Boi, no Norte chamado Boi Bumbá e realizado na época de São João, nos festejos de junho. E no Nordeste é festejado no Natal, é representado no Natal. É um teatro, um canto e uma dança que conta a história de um boi. Um boizinho que era do vaqueiro Mateus, mas o dono da fazenda não era ele. E o dono da fazenda tinha uma amante, que era uma preta meio debochada, que era a Catirina. E a Catirina é representada no Nordeste geralmente por um travesti, porque nenhuma mulher quer fazer o papel da Catirina, que é muito feio, diz que é mulher dama, né? Uma mulher meio de má vida. Então a história do boi é essa. De repente dá um desejo na Catirina de comer carne de boi. E aí o patrão manda matar o boi de estimação, chama o vaqueiro Mateus
e manda matar o boi. O boi tem vários enredos, não é só esse da Catirina, né? Eu vou dar um exemplo de um boi do norte realizado na época de São João. É só um trechinho para vocês se familiarizarem com ele, tá bom? Vamos lá. Lá vem o meu boi urrando, subindo o vaquejador. Lá vem o meu boi urrando, subindo o vaquejador. Deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou. E o gado da fazenda, oi, com isso se levantou. Meu novilho brasileiro que a natureza criou. Meu novilho brasileiro que a natureza criou. Boa noite, meu povo, que vieram aqui me ver. Com essa brincadeira, trazendo grande prazer. Salvo grandes e pequenos, esse é o meu dever. Sair pra cantar boi, oi, bonito pro povo ver. São João mandou, e é pra mim fazer, e é de minha obrigação eu a mostrar meu saber. Meu novilho brasileiro que a natureza criou. Nessa hora, o boi é morto para satisfazerem os desejos da Catirina, que quer comer carne do boi. E nessa altura, em alguns lugares, o enredo obedece a uma história mais longa. Vem o Mateus, vaqueiro, com uns pedaços de carne na mão do boi, oferecendo para a plateia que está assistindo. E nessa hora é uma forra danada, porque os piores pedaços vão para o padre, vão para o delegado, vão para as pessoas importantes da cidade. É mais ou menos isso aqui. Seu Antônio Gerardo, o seu boi morreu. Que há de se fazer é tirar o couro do boi arrabado, assim mesmo é, da rapaziada, assim mesmo é. E o mucungu, assim mesmo é do véi Manu, assim mesmo é. Do boi as canelas, assim mesmo é da Gabriela, assim mesmo é. E o coração, assim mesmo é da Conceição, assim mesmo é. Do boi a preparo, assim mesmo é de Fernando Faro, assim mesmo é. Do boi a saia, assim mesmo é de Dona Soraya, assim mesmo é. E as orelhinhas, assim mesmo é de seu cobrinha, assim mesmo é. Do boi a pele, assim mesmo é de Mirabelle, assim mesmo é. Do boi o figo, assim mesmo é de meus amigos, assim mesmo é. Do boi o rim, assim mesmo é do Serafim, assim mesmo é. E o mocotó, assim mesmo é de seu Jacó, assim mesmo é. E os quartos traseiros, assim mesmo é de quem tem dinheiro, assim mesmo é. E as canelas, assim mesmo é da Gabriela, assim mesmo é. Do boi o pé, assim mesmo é do Daniel, assim mesmo é. Do boi o chifre é de quem quiser.
você me traz da sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela, tua almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada, do bilboquê do diavolô, me dá foguinho, vai no vizinho, de pular corda, brinca de roda, de Benjamin, jagunço e chiquinho, lampião de gás, quanta saudade você me traz, do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha, fazendo rosca, sequilhos e pão, da garoinha fria, fininha, escorregando pela vidraça, do sabugueiro grande e cheiroso, lá do quintal da Rua da Graça, lampião de gás, quanta saudade você me traz, minha São Paulo calma e serena, que era pequena mas grande demais, agora cresceu mas tudo morreu, lampião de gás, que saudade me traz.